Boa noite para você, meu irmão, minha irmã que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Giuli e vamos estar juntinhos até 1h30 da manhã ao vivo com você. Uma grande alegria chegar aí até a sua sala, até a sua casa e recebendo você aqui na sala da Madrugada de Bênçãos da Rede Século XXI. Vamos rezar juntos, vamos falar da Palavra de Deus juntos, vamos meditar. Enfim, não é rezar só o padre, não, ou só você, nós vamos rezar como comunidade. Formamos essa comunidade através dos meios de comunicação, no caso agora, através da televisão. Então você que sintonizou agora, fica conosco, não vai dormir já não. A gente vai rezar junto, vai meditar a Palavra de Deus. Você vai participar conosco também, mandando o seu pedido de oração. Já aproveita para ligar para nós, para mandar o seu pedido de oração. Eu quero rezar por você, eu quero rezar pela sua família. Vamos rezar juntos. Você manda seu pedido para nós, já estão já prontinhas lá nossos atendentes para acolher com todo carinho o seu pedido de oração para a gente rezar. Não sei a situação que você está vivendo hoje, nesta quinta-feira, seja qual for, vamos rezar juntos. Se for para agradecer também, louvado seja Deus. Você também pode ligar para nós, não só para pedir a sua oração, mas para falar ao vivo conosco. Será uma grande alegria poder acolher você para a sua partilha, para o seu agradecimento, para o seu pedido, para nós estarmos juntos, para nós estarmos em comunhão. É isso que nós queremos, estarmos em comunhão conosco e em comunhão com Deus. Então que você fique conosco e já comece a ligar, já comece a pedir oração. Lembrando que no final do programa, abençoamos os pedidos, abençoamos a água também, não é? Tudo isso para a gente fomentar ainda mais a nossa fé. E hoje nós temos um tema bastante propício, não é? Nesse tempo de quaresma nós estamos vivendo, não é? Preparando-nos para a grande Semana Santa, preparando-nos para a Páscoa do Senhor, a Páscoa da Ressurreição, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de vida nova. Nosso tema de hoje, você atento à Palavra de Deus? É uma pergunta, na verdade, um questionamento para você que agora reza conosco. Você atento à Palavra de Deus? Você reza a Palavra de Deus? Você ouve o que Deus tem para dizer no seu coração através da sua palavra? Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O que será que nós estamos ouvindo? Você está ouvindo a Palavra de Deus ou ouvindo tantas outras vozes no mundo que muitas vezes nós nos perdemos ouvindo essas vozes e esses barulhos? Você está ouvindo Deus falar? Muitas vezes nós vemos por aí pessoas, e até no nosso meio católico muitas vezes, não é? Pessoas que colocam algumas ciências acima da Palavra de Deus. Claro que as ciências nos ajudam a entender a Palavra de Deus, e são muito boas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, claro, a história e tantas outras ciências. São boas, claro, são inspirações divinas também, claro, para a sabedoria humana. Entretanto, nós não podemos colocar essas ciências acima da Palavra de Deus. Dar ouvido, estar atentos a essas ciências e esquecermos da Palavra de Deus. Essas ciências são importantes, repito, claro que são, mas não podem tomar o lugar da Palavra de Deus. Eu não posso citar, por exemplo, muito mais textos de uma psicologia, de um tratado qualquer, do que da Bíblia Sagrada, do que da Palavra de Deus. Eu achar que um determinado tratado de psicologia, por exemplo, vai conduzir a minha vida para o melhor mais do que a Palavra de Deus. Eu posso usar essa ciência para eu compreender melhor o ser humano e a Palavra de Deus. Mas não pode inverter as coisas, não é? Jesus é muito mais do que tudo isso e nós precisamos crer nisso. Precisamos saber discernir realmente as coisas, não é? Estar atentos ao que Deus nos diz, senão nós invertemos os valores e colocamos algumas ciências que, repito, são importantes, claro que são, mas não podemos trocá-las, não podemos inverter esses valores. Eu tenho aqui um trecho da Palavra de Deus para que a gente possa meditar melhor também, não é? A Palavra de Deus ajuda-nos a conhecer a própria Palavra de Deus, a nos conhecermos e a partir disso nós apreciarmos melhor as ciências que nós temos. Como eu disse no início do programa, eu não sei a situação que você está passando hoje, agora. Talvez uma situação de problema, de tribulação, de doença, com você ou com a sua família. Não sei o que acontece. Não sei o que realmente está sufocando o seu coração. Muitas vezes
nós estamos com o coração agoniado, sufocado. Então nós queremos pedir hoje cura e libertação. E para que a gente tenha o coração realmente liberto, o coração livre dessas agonias, precisamos de usar a palavra de Deus. É essa palavra de Deus que vai ajudar-nos a libertar o nosso coração. Não são as ciências, como eu acabei de dizer, as ciências elas não nutrem, não suprem aquele vazio que fica em nosso coração. Nós precisamos suprir esse vazio, precisamos preencher esse vazio. É como uma depressão. O que é depressão? Depressão é um buraco, é um vazio que fica em nós. Então há necessidade de eu preencher. Por isso, muitas vezes, a pessoa começa um tratamento qualquer, uma terapia até, sem a fé, e parece que aquilo não produz o efeito devido. Claro que a terapia, seja ela de uma psicanálise, psicologia, claro que é importante, mas não pode ser só isso. Eu conheço pessoas que estão há 8, 9 anos fazendo psicanálise ou terapia com psicólogos e parece que não muda nada, piora cada vez mais. Repito, precisa ser feito em muitos casos, mas nós precisamos, junto a isso, unir a fé. Fé e razão, não é? O saudoso Papa João Paulo II, não é? Agora santo, dizia isso para nós numa das suas cartas, né, encíclicas, fé e razão. Não precisamos dividir. Temos de usar juntos fé e razão. Não dá para pender só de um lado ou só de outro, né? E a palavra de Deus vai nos ajudar, portanto, a curar, a libertar, a chegar a lugares em nosso coração onde a ciência não chega, onde a ciência não pode chegar. E quem pode chegar é Deus. Não há outro caminho, meu irmão, minha irmã. Por mais que muitas vezes há pessoas por aí que pregam, como eu disse, caminhos que não são caminhos de Deus, e você vai perceber que os frutos também não são de Deus. E que a pessoa parece que está patinando no gelo, não é? Porque não vai para lugar nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, parece que anda cada vez mais para trás, como caranguejo. A nossa vida tem que ser andar para frente. A palavra de Deus vai nos ajudar a isso. Mas para isso eu tenho que tomar posse dessa palavra, perceber essa palavra, entender essa palavra e colocar em prática, natural. Se eu não coloco em prática, também não vai acontecer. Jesus não é um curandeiro ou um mágico qualquer que aparece por aí. Não, não é isso. É a palavra de Deus que vai me ajudar a colocar em prática tudo isso, vai me ensinar, vai me mostrar o caminho, a direção. Na verdade, a Bíblia é como que um manual de instrução nosso, não é? Um manual de instrução. Deus nos criou. Portanto, quem pode dar um manual de instrução para nós é Deus. E a Bíblia é esse manual. Então, quando eu vou percebendo isso, os monges antigos, não é? Na Idade Média principalmente, criaram um método de estudo da Bíblia, não é? De oração, chamado Lectio Divina, da Palavra de Deus. A Lectio Divina, o que é? A Lectio Divina é justamente eu orar a Palavra de Deus, rezar a Palavra. A Palavra de Deus não é só para ser lida como se lê um jornal qualquer, é para ser rezada. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E aí aquelas dúvidas que eu tenho, eu vou aprendendo, perguntando para o padre, lendo, conhecendo, para eu colocar em prática. Porque se eu não conheço, Santo Agostinho ensinava assim, nós só amamos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos, como é que a gente pode amar? Não tem como. Nós precisamos conhecer primeiro para depois amar. A palavra de Deus é assim. Se nós a conhecemos realmente, nós criamos gosto por ela, e essa Lectio Divina, assim chamada, leitura orante da Bíblia, vai nos ajudar a rezar melhor, vai nos ajudar a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Há um trecho da carta de São Paulo a Timóteo, não é? Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim para nós, só para que essa palavra possa nos ajudar nesta noite, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Olha que bonito, palavra de Deus para nós, para você, talvez que não gosta muito de ler a Bíblia, de rezar a Bíblia, para você que está passando aí por uma situação difícil na sua vida, se apega à palavra de Deus. Para você talvez que está até fazendo um tratamento médico, ou um tratamento psicológico que seja, mas que parece que não está percebendo mudança, essa palavra é para você hoje. A Bíblia é um manual de instrução nosso, é um grande, não é um livro só de história, um livro de geografia, de biologia, não. A Bíblia é a história de Deus com o seu povo, o relacionamento de Deus com o seu povo.
Claro que ela contém dados das ciências, da biologia, da sociologia, da psicologia, etc. Mas ela não é um livro disso, não é um livro de ciência, é um livro que vai dizer da relação do seu povo, do povo de Deus, com ele próprio, não é? Por isso que é a Bíblia que vai nos ajudar a superarmos tantas dificuldades. Se não for pela fé, meu irmão, minha irmã, nós não superamos, nós desfalecemos, nós desanimamos, nós paramos no caminho. Nós estamos na Quaresma, e nós no primeiro domingo da Quaresma, tinha Jesus sendo levado, o texto, né, bíblico de São Marcos, Jesus sendo levado para o deserto pelo Espírito Santo. Por que isso? Porque nós no deserto precisamos passar pelo deserto, não podemos ficar no deserto. Quem fica no deserto morre de sede, de fome e de sede. Nós, quando estamos, portanto, numa dificuldade, num problema, nós precisamos, com a força do Espírito Santo, e sozinhos não, mas com a força do Espírito Santo, passar pelo deserto, passar pela noite escura, passar pela tribulação, pela tempestade da vida e superarmos. Se nós paramos no meio da tempestade, um raio cai na nossa cabeça e a gente morre. Se você para no meio do problema, é aí que a coisa não funciona, não pode. Precisamos seguir adiante. E como é que a gente segue adiante? Qual o caminho a tomar? Qual a direção a tomar? A palavra de Deus. É o GPS nosso, né? Uma linguagem moderna, então. O nosso mapa, o nosso GPS, é o que vai nos mostrar a direção. É a palavra que diz, não é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, não é só humana, não é só ciência, está além da ciência. Não podemos, repito novamente, com a nossa fé nos apegarmos só à ciência. Precisamos unir as duas coisas. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, é palavra de Deus, é palavra divina. E é a palavra de Deus, a palavra divina, que pode nos ajudar a sermos melhores, a sermos mais santos, a termos uma cura, a termos uma libertação, a termos uma renovação de vida. É a palavra de Deus. É útil para ensinar, para repreender, muitas vezes, para corrigir e para formar na justiça. Se não for assim, nós acabamos seguindo sempre outros caminhos. Nós vemos então o nosso mundo como está, cada vez mais perdido. Se a ciência, só a ciência, fosse tão boa assim, só a ciência, o mundo não estaria como está. Então não podemos confiar só na ciência e somente nos homens. O profeta Jeremias, na leitura de hoje da missa, falava justamente isso, não é? Maldito o homem que confia somente no homem. Não podemos confiar só no homem. E ele completa, bendito o homem que confia em Deus. A nossa confiança primeira e suprema está em Deus. Não está nos homens, nem nas coisas que os homens fazem. Repare que os homens, as pessoas, nos decepcionam muito. Nós somos humanos. E repare mais ainda, quem mais nos decepciona são pessoas que estão próximas a nós. Por que isso? Justamente porque quem está perto, a gente não espera que vá nos decepcionar. A gente confia e confia até demais. Aí está o nosso erro. Não é confiar demais. Pelo contrário, nós precisamos confiar realmente em Deus. Ele é o Supremo. Então confiamos em Deus primeiramente. E depois podemos confiar nas pessoas. Mas nas pessoas nós confiamos meio que desconfiando, não é? Jeremias diz isso, portanto. Precisamos confiar em Deus, para dizer, precisamos confiar na palavra de Deus. Ela é inspirada e inspira-nos a sermos melhores. Inspira-nos a superar os problemas e as dificuldades. Inspira-nos a vencer. Inspira você que está talvez numa situação difícil a sair dessa situação, a tomar posse da bênção de Deus na sua vida hoje, agora. Eu convido você, a partir da palavra de Deus, a tomar posse dessa palavra na sua vida e dizer para você mesmo, hoje é o meu dia da vitória. A partir de hoje eu começo uma superação com a ajuda de Deus. Mas a palavra ainda termina dizendo assim, por ela, pela palavra de Deus, o homem se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Pela palavra de Deus, o homem se torna perfeito. O que é a perfeição? A perfeição é aquilo que está acabado, por feito. Não tem mais nada para se fazer, já está feito.
Perfeição é isso, perfeito é isso, da palavra latina, não é? Então, aquele que recebe a palavra de Deus, que é ensinado pela palavra de Deus, que é corrigido pela palavra de Deus, que é repreendido pela palavra de Deus, que sabe e acolhe essa palavra como inspirada, ele se torna perfeito. Mais que isso, se torna capacitado para toda boa obra. Por eliminação, quem não acolhe a palavra de Deus como palavra de Deus realmente, e acolhe muitas vezes a palavra dos homens simplesmente, não está perfeito. Portanto, falta alguma coisa por fazer. E quem pode levar à perfeição é Deus. Em Jesus Cristo nós alcançamos a perfeição pela sua ressurreição. Portanto, quando nós estamos doentes emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, espiritualmente, nós não estamos perfeitos, nós precisamos de algo mais. Nós estamos infirmos. Infirmos em latim, sem firmeza, daí a palavra enfermo. A palavra enfermo vem daí, né? Doente. É aquele que não tem firmeza. Nós precisamos ter firmeza na fé, firmeza para caminhar. E quem vai dar essa firmeza é só a palavra de Deus. Não é a ciência, não é a palavra de Deus. Por isso, o nosso tema hoje, qual a sua relação com essa palavra que nós estamos falando tanto? A igreja nasce em torno dessa palavra de Deus, que é todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento em Jesus Cristo, depois as cartas de Paulo, os salmos, que são orações belíssimas. E hoje nós temos meios para lermos a Bíblia, para ouvirmos a Bíblia. Hoje tem Bíblia em CD, não é? Tem Bíblia em braille, né? Para aqueles que também têm deficiência visual. Tem Bíblias maiores, com letras maiores. Tem Bíblia de todo jeito, não é? De todo formato. Graças a Deus, graças a Deus, graças à inspiração do Espírito Santo. Que muitos homens ao longo da história fizeram essa palavra chegar até nós assim, bonitinha a Bíblia, não é? Não pense que a Bíblia chegou assim, caiu do céu, né? Tem gente que acha que a Bíblia, o Espírito Santo deu um sopro, a Bíblia caiu assim, prontinho. De capa, tudo já bonitinho assim, né? Há pessoas que pensam isso, que a Bíblia caiu assim, encapadinha, né? Prontinha para a gente ler. Imagine, a Bíblia não caiu assim prontinha com todos os livros, né? Houve uma história, quer dizer, uma história e houve pessoas que escreveram, a gente pega lá a Idade Média, os monges copistas, não é? Que foram escrever a palavra de Deus, não é? Você pensa que hoje nós vemos a Bíblia aqui bonitinha, separada em versículo, não é? Tudo em versículos, em capítulos. A gente acha que sempre foi assim, né? Há pessoas que acham isso, né? No nosso meio. Claro que não foi assim, não é? Os monges copistas ali escrevendo em papiros, olha que dificuldade, não é? A imprensa surge lá depois do século XIII. As pessoas não tinham acesso à Bíblia por quê? Porque a igreja não queria dar a Bíblia? Não. Porque na Idade Média, nós estamos falando aí na Idade Média, portanto há mais de 500 anos atrás, onde mais de 90% da população era analfabeta. Você ia dar um livro para ela fazer o quê? Ela não sabia ler e escrever, meu Deus do céu. Primeiro isso. Segundo, a imprensa nasce depois do século XIII. Não se imprimia. Para você ter um texto desse, uma Bíblia era algo valiosíssimo. Para você ter uma noção, uma Bíblia na época, que era mais ou menos... Na Idade Média havia Bíblias aí que ficavam nas liturgias de 1 metro por 1 metro. Uma Bíblia, hein? Que custava equivalente a uma boa fazenda. Hoje era o preço de uma Bíblia. Né? Tanto é que elas ficavam acorrentadas para não serem roubadas. E depois, que a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, precisava ouvir a palavra. Não é que a igreja não dava a Bíblia. Como é que ia dar a Bíblia para quem não sabe ler e escrever? Então a igreja vai compilando isso. A igreja católica, eu estou dizendo, né? Claramente. Isso é histórico. Então... A partir da imprensa fica mais fácil, claro, fica mais fácil a impressão e o acesso à Bíblia. E as pessoas, a partir do Renascimento, depois do Iluminismo, começam a ter acesso à educação, à formação e por aí vai. Então a Bíblia tem um percurso que foi a Igreja Católica que fez. Não tem como dizer, o protestantismo nasce a partir do século XV. Até então quem faz tudo isso é a Igreja Católica. Os monges, que devemos dar graças a Deus, se temos a Bíblia, é por eles. Os livros inspirados, tanto estudo, mamma mia, não é? Não dá pra gente jogar fora isso. Por quê? Porque tudo isso é inspiração divina. E aí você vai tomar tudo isso, estou dizendo para você ter uma noção, é importante, para você ver que não é um livro qualquer. É um livro de inspiração divina. É um livro que, ao longo dos séculos,
quantos testemunhos, quantas pessoas curadas, quantas pessoas libertas, quantas pessoas renovadas, que a ciência não dá isso, não dá. Você não vai estudar uma sociologia, uma psicologia, sei lá, uma antropologia, dizendo que aquilo renovou a vida de uma pessoa e ela se libertou de um vício disso ou daquilo mais, e de uma doença e sei lá do que mais. Não, não é, a ciência não é para isso, não é? Nós vamos então nos apoiar na palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos ajudar. O que é visível, a ciência nos ajuda. O que passa disso, metafísico, portanto, é Deus, é a palavra de Deus que nos ajuda, não é? A ciência chega até um determinado ponto. Além disso, é a nossa fé que vai nos ajudar. Carta aos Hebreus vai dizer então assim, a fé consiste em crer naquilo que não se vê. A fé consiste em crer naquilo que não se vê, não é? Se eu vejo, eu não preciso de fé. Quer dizer, eu estou vendo, por exemplo, que a Bíblia está aqui, eu estou sentindo, eu não preciso de fé para dizer, Senhor, meu Deus, ajuda-me a sentir e a perceber que a Bíblia está aqui. Eu não preciso, eu estou vendo, eu estou sentindo, não é? Não preciso disso. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Portanto, a ciência tem a sua função até determinado ponto. Além disso, ela não pode dizer mais nada. Então vem a nossa fé. Por isso eu quero insistir com você, ligue para nós, para você mandar o seu pedido de oração. Não sei a sua dificuldade, o seu problema, a sua tribulação, mas eu quero rezar com você.